E aí, gente? Oi, gente! Estamos hoje em Chiang Mai e a gente vai mostrar no vídeo de hoje tudo o que você tem para fazer na Old Town da cidade. Chiang Mai fica no norte da Tailândia, tá? E é uma cidadezinha que a gente já conhece, né? A gente veio aqui há 2 anos atrás, a gente gosta muito dela e acho que tem bastante coisa para mostrar para vocês. Isso. Vamos lá! Bom, essa cidade ela foi fundada em 1296, então ela é assim relativamente nova. E fazia parte do Reino Lana. Uma coisa que vocês têm que entender é que assim, a Tailândia ela nunca, nem sempre foi a Tailândia, né? O Reino Sião, como a gente conhece hoje. No decorrer da sua história, existiram vários reinos que ocuparam a região, tá? E um desses reinos foi o Reino Lana, tá? Que data aí do século XIII. E esse reino era muito grande, ele ocupava algumas regiões do Mianmar, do Camboja, então ele era bem grande e ocupava essa região mais norte da Tailândia. E esse rei, ele era muito inteligente, ele era um cara, tipo, que conquistava alguns espaços, territórios e tal. Antigamente a capital do reino era Xangai, mas aí em 1296, acho que um pouquinho depois, ele transferiu a capital do reino para Chiang Mai. E aí algo muito interessante que ele fez aqui foi levantar essa cidade murada, né? Essa cidade velha aqui que a gente vai entrar, ela é murada e todo o entorno dessa cidade ela é rodeada por água, né? Tem um rio que percorre aqui justamente para ajudar na proteção da cidade. Bom, Chiang Mai, ela tem assim mais de 300 templos, então assim é muito tempo para você conhecer. E são acho que uns templos assim muito bonitos e diferentes do que você encontra às vezes em Bangkok, né, em outros lugares. Então nesse vídeo a gente vai mostrar alguns dos principais templos que tem aqui na cidade, mas assim, pode ter certeza que qualquer esquina você vai achar um templo e você vai andar 10 minutos, você vai ver um outro templo. Todos os lugares têm templos e eles têm um valor bem baratinho para você entrar. A gente vai mostrar para vocês. Isso na cidade como um todo, né? Só que dentro da Udtal tem mais de 30 templos. Então realmente é uma cidade assim que tem essa vertente Bem assim mais religiosa, né? espiritual, mais religiosa, Sim. mas que não só isso também, tem outros pontos, outras atrações bem interessantes a termo de visitar e coisas para fazer aqui. É, ó, só da gente estar andando aqui já tem um templo aqui do lado. Aqui já é um templo, ó. Vamos para os principais agora. O primeiro templo que a gente vai visitar é o Wat Pan Thao. Ele é um templo que foi construído no século XIV, todo de madeira, e ele não tem nenhum prego nas suas junções, então ele é todo juntado, né, com as madeiras. Ele é bem diferente dos outros templos aqui da região. E ele também o nome dele, né, o Pantal, significa 1000 fornos, porque aqui era uma região que faziam formas de Buda para os outros templos. Então por isso que ele tem esse nome. A gente vai visitar ele agora, a gente vai tentar mostrar um pouquinho dessa parte com os fornos antigos, onde se faziam os Budas, né, e mostrar a parte de dentro também, que é muito bonita. Esse templo aqui ele é gratuito, então você não precisa pagar nada para entrar, mas você sempre tem que tomar, né, as precauções que são comuns em templos. Então, sempre vir com calça ou, né, um vestido que cubra a altura dos joelhos. Ombros não pode estar à mostra, então se você tiver de regata, coloca um lencinho por cima que já ajuda, já resolve. E a hora que você for entrar no templo, você também tem que tirar os sapatos. Pode ficar de meia se quiser, não tem problema, mas tirar os sapatos e também lembrar de nunca apontar os pés para o Buda. Aqui no fundo do templo, né, logo depois do templo, tem essa estupa. Ela é com folhas douradas, né, então ela não é de ouro, mas tem as folhas douradas, ela é bem bonita.
E as estupas, né, na religião budista, ela simboliza lugares sagrados que guardam relíquias do Buda. Isso pode ser pedaços, fragmentos de ossos, pode ser de monges também que foram importantes. Então, fragmento de ossos desses monges, pode ser imagens em miniaturas do Buda, pode ser algumas escrituras sagradas deles. Então, assim, alguma coisa é guardada, né? Um item religioso sagrado para o budismo é guardado dentro das estupas. Aproveitando que a gente está próximo do festival, né, das lanternas, esses templos aqui da cidade, geralmente eles acabam fazendo alguma cerimônia nessa época. E esse é um dos templos, né, que rola uma cerimônia aqui com bastante velhinhas, né, eles fazem em volta dessa árvore com os monges. Fica bem legal de acompanhar. A gente vai entrar agora no Wat Shade Luang, que particularmente para mim é o meu templo preferido aqui de Chiang Mai. A construção dele é data do século 13 e ele foi construído pelo sétimo governante aqui da dinastia do Reino Lana, né, que eu mencionei anteriormente. Vamos dar uma olhada lá como que é. Tem uma estupa lá muito grande, muito bonita, várias estátuas também muito interessantes. Acho que vocês vão gostar bastante de ver. Bom, aqui a entrada é de 50 baht por pessoa. Provavelmente deve pagar só em dinheiro. Vamos dar uma olhada ali se dá pra pagar no cartão também. Foi super simples ali de comprar o ingresso e eles só aceitam dinheiro mesmo. Bom vocês já virem preparados. Olha que interessante, essa árvore aqui, na verdade, ela é considerada sagrada para o povo tailandês. E aqui especificamente em Chiang Mai, o povo daqui acredita que enquanto essa árvore estiver de pé, ela vai proteger a cidade e a cidade ela vai prosperar. Ela é enorme, né? Muito, muito grande. Ela é gigante, ela deve ser muito antiga, né? Sim. O tronco dela também é robusto. Esse templo aqui, o Rô vai entrar lá, porque ele é proibido para mulheres. Existe uma crença um pouco budista de que, né, por as mulheres menstruarem, tem alguns templos que são sagrados, elas não poderiam entrar. Então ele vai mostrar para vocês lá. E é isso. É muito interessante esse templo. Ele é bem detalhado assim e cheio de pinturas, né? Um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos templos mais tradicionais. A gente está em frente ao Vihar Luang. Essa é a estrutura principal que você tem aqui logo na entrada aqui do complexo do Wat Shade Luang. E esse aqui é o principal local de cerimônia, né, de rituais e de orações do povo local. Porque a gente ainda vai visitar lá a estrutura, a estupa do Wat Shade Luang, e vocês vão entender o porquê. Ali é só uma estupa mesmo, que guarda relíquias do Buda, então aqui local de cerimônia, mas de oração seria aqui. Legal de falar também que nesses templos que são maiores, eles até têm um espacinho para você guardar o sapato, né? Você tira e guarda o sapato aqui antes de você entrar. Ninguém mexe não, gente. Mostrou essas nagas aqui? São seres mitológicos que servem para a proteção dos templos. A gente nem conseguiu entrar aqui da última vez, Eu né? acho que ia falar Acho que isso tava até também. fechado. Tava fechado porque ele tava Sim. reformando. Nossa, ele é muito bonito. E olha só, Mas eles já ele é estão começando a muito... decorar o espaço ali pro festival. Sim. Nossa, ele é bem bonito mesmo. Muito bonito. Ele é bem grandioso, né? É. Aqui você pode até colocar uma folhinha de ouro no Buda. Esse aqui é bem comum também nos templos, né? É. Eles oferecem algumas folhas de ouro ali que você pode comprar e Colar no Buda. colar no Buda ali para restaurar. Geralmente é um Buda antigo, assim, que eles colocam para restauração. Não sei se a gente já comentou, mas existem várias
imagens de Buda, né? Existe o Buda sentado, o Buda reclinado, o Buda em pé, né? E também dizem que cada uma dessas representações dele representa um dia da semana. E aí existe um Buda para cada dia da semana. Então as pessoas falam, qual que é o seu Buda? Você pega o dia da semana que você nasceu e aí vê qual que é a imagem de Buda que representa aquele dia. Fora o significado de cada posição, né? Cada Sim, posição tem um significado específico dentro do budismo, né? exatamente. Essa estátua que a gente está vendo aqui do Buda tem aproximadamente 9 metros de altura. É muito grande, é bem impactante. E nesse espaço que a gente está aqui, eles têm a representação de cada Buda da semana. De cada dia da semana tem uma representação de um Buda e uma postura diferente também que tem um significado por trás. Então esse aqui é o domingo, Segunda, segunda. terça, quarta tem o Buda do período do dia e o da noite. Não sei porque só quarta tem essa diferenciação. A gente vai dar uma pesquisada depois. Aí temos de quinta, sexta e sábado. Esse aqui é o rei da Tailândia. A gente vê muito a imagem dele em vários lugares. E não que ele tenha uma adoração, mas tem um respeito muito grande pelo rei. E uma curiosidade bem interessante é que ele, né, e a família dele são uma das famílias mais ricas, né, uma das monarquias mais ricas do mundo. Acho que dá para entender um pouquinho porque que esse é o meu templo preferido, né? Olha essa estrutura como ela é assim impressionante. Tem um Buda bem grande ali em cima, tem essas estruturas aqui dos elefantes, essas nagas também que são muito incríveis aqui no começo do templo. E assim, a gente está falando de uma estrutura que é de 700 anos atrás, né? E o que a gente está vendo aqui é um templo com uma altura aí de aproximadamente 40, 45 metros. Só que quando ela foi construída, essa estrutura tinha 80 metros. Devido a um terremoto que aconteceu aqui em Chiang Mai em meados de 1500, a estrutura se abalou, então uma boa parte do templo acabou caindo. Mas ainda assim é muito impressionante, dá para ver essa grandiosidade do templo. Olha que legal, todas as 4 faces do templo tem o Buda de ouro em cima. E um fato curioso desse templo aqui é que antigamente o Buda de Esmeralda, que na verdade é a relíquia mais sagrada da Tailândia, ele ficava aqui nesse templo, né? Por mais ou menos 80, 100 anos ele ficou aqui, mas depois ele foi reposicionado para o Grand Palace lá de Bangkok. E além daquele templo principal, aqui tem outros templos, né? Outros lugares assim que você pode entrar e visitar, menores. Esse aqui você ainda consegue ver por fora. Tem uns que precisa realmente entrar ali. Dando continuidade às coisas que tem para se fazer aqui na Old Town de Chiang Mai. Agora a gente vai visitar o Wat Prasing, que é um dos templos também muito importantes aqui de dentro da cidade, né? Ele foi construído no século XIV para abrigar as cinzas do pai do rei, né? Do rei que fundou a cidade de Chiang Mai. Então agora a gente vai lá visitar e mostrar tudo para vocês. Esse templo aqui foi 50 baht por pessoa para entrar. Ele tem um Buda enorme ali no fundo. Uma curiosidade bem interessante desse templo é que esse Buda aqui ele é um dos 3 mais reverenciados aqui da Tailândia. E se fala que a origem dele é do Sri Lanka e ele está com uma posição ali que é uma posição de ensinamento. Que é com as mãos para baixo, é isso? Com uma mão aqui no colo e uma ali na altura do joelho, né? Aham, interessante. Um fato curioso também é que aqui, na verdade, é um complexo, né? Não é só o templo, então aqui ele é bem grande.
E aqui a gente tem uma das escolas mais antigas monásticas, são escolas de monges, né? Então você vai ver muito monge estudante aqui, na verdade. Aqui a gente tem estátuas de alguns monges que são considerados muito importantes para o budismo no geral, né? Então todos eles tiveram algum tipo de feito. Alguns atingiram níveis mais altos de iluminação e outros eram muito famosos pelos seus ensinamentos. Enfim, cada um teve a sua própria história por trás. E aqui, como é um local até mesmo de escola, né, dos monges, eles passaram a construir esses monges de cera, que são bem realistas mesmo. Dá pra ver que parecem pessoas de verdade. Os monges estão ali, ó, almoçando, pelo jeito. Cheio de marmitinha ali. Olha que interessante, na verdade, o ato de você tocar esses sinos aqui, que tem bastante nos templos budistas, também é uma forma de oferenda. Só que é uma oferenda por som. Então, da mesma forma que você faz, as pessoas fazem oferenda com incenso, ou com flores, ou de repente com alguma comida. Aqui também seria um tipo de oferenda, só que por som. E tem um significado por trás também de afastar todas as energias negativas, tem outros significados também por trás. Aqui é um outro templo. Inclusive um monge ali, ó, cuidando de algumas coisas. E esse ele tem bastante gravuras na parede, tá vendo? Algumas estão bem apagadinhas já, né? A maioria delas. Mas dá pra ver um pouco ainda da história aqui do budismo. Bom, hoje a gente até descobriu, a gente estava falando com um tailandês aqui, que ele veio até puxar assunto com a gente, ele é de Phuket, ele falou, né? E aí ele falou pra gente, pô, hoje até é feriado, né? Na verdade a gente nem sabia. E é referente à morte do antigo rei, faz 6 anos que ele morreu. E aí hoje existe esse feriado aqui no país no geral. E aí por isso que ele até conseguiu ir de Phuket pra cá, né? Por causa do feriado. É. E aqui a gente tá basicamente no marco histórico, né? Que é como se fosse uma praça assim central aqui da Old Town. E querendo ou não, você vai acabar passando por aqui. A gente consegue ver um monumento de homenagem a 3 reis que participaram da fundação de Chiang Mai. Inclusive o que está no meio ali é o rei fundador da cidade, que eu já mencionei no comecinho do vídeo. Só não vou lembrar o nome dele, mas a gente coloca aqui para vocês. Esse rei que o Rô mencionou, né, que hoje é feriado do aniversário da morte dele, ele é o Rama IX. Ele ficou por 70 anos no poder da Tailândia, né, como monarca. E ele era um rei, assim, muito amado pelo povo, até por conta de todo esse tempo que ele passou como rei, né? Então, assim, muita gente amava muito esse rei, respeitava muito esse rei, e ele fez muitas transformações aqui na Tailândia, né? Pelo que a gente leu, o país passou por diversas mudanças políticas, alguns golpes de Estado, mas ele sempre se manteve estável no poder. E ele também criou muitas coisas, então ele ajudou a melhorar um pouco sobre a parte da área rural, das agriculturas, também de melhorar um pouco as áreas de enchente, criou vários hospitais para as áreas rurais, então ele trouxe um desenvolvimento muito grande para a Tailândia em todos esses anos, acho que é por isso que o povo respeita tanto ele. E uma curiosidade também é que ele era musicista, ele tocava saxofone, tocava vários instrumentos e ele já compôs mais de 40 músicas no estilo de jazz. Olha que interessante que a gente viu aqui. A gente viu essas motinhas aqui e elas são tipo aqueles patinete ou bike que a gente vê, né, em outras cidades, só que aqui é motinho, vem até um capacete
que aí você, né, destrava e consegue destravar o capacete também. E pelo que a gente vê, você coloca pelo aplicativo, né? Você coloca dinheiro e ele vai descontando. E aí o mínimo é 20 minutos, 20 bar. Não, mentira. 10 minutos, 20 bar. E aí a cada minuto que você acrescenta é 2 bar a mais. Então é de repente uma opção interessante, assim, se você tá meio que com preguiça de andar, né, pegar uma motinho dessa, você vai de um ponto a outro rapidinho e não paga tão caro. É diferente, né? Porque na maioria das cidades tem a opção do patinete e da É. bicicleta, né? Agora eles mandaram logo uma motinho aqui. Mas é interessante, e ela é Tá bom. elétrica, né? Então, Sim, sim. tranquilo. Ah, mas só que acho que não dá pra ir 2 pessoas, não. Tem É, ir eu uma acho que só. ali é só pra uma mesmo. Só se for bem apertado, né? É. Agora a gente tá no Wat Loch Molly. Ele é um templo que não tá dentro ali da Old Town, mas ele tá bem na bordinha, bem no limite, então por isso a gente vai considerar ele como uma das coisas pra fazer na Old Town. Esse é um templo mais rústico, então ele é um pouco diferente daqueles que a gente já mostrou, que é muito dourado, né, muito ouro, então ele é mais rústico, de madeira, até a própria estopa dele ali no fundo é mais rústica, mas ele não deixa de ter a sua importância, né? E só pra complementar o que a gente falou, né? Esse templo aqui, ele data da mesma época dos outros 2 templos que a gente visitou. E ele foi meio que patrocinado, digamos assim, pela dinastia Mangrai, que é a dinastia do rei que fundou a cidade. E uma curiosidade é que eles têm esse templo aqui como se fosse um templo funerário. Na verdade, vários reis e rainhas dessa dinastia foram enterrados aqui. Ah, e vou falar uma coisa, presta atenção. Para vocês entrarem no templo, tem que tirar o sapato, né? Então, uma dica. Se para vocês forem confortáveis andar de chinelinho ou sapatinho que é mais fácil de tirar, é melhor. Então, às vezes você vai andar muito, aí beleza, você vai pôr um tênis que vai ficar mais confortável. Mas hoje, por exemplo, eu tô de rasteirinha, né? Então, assim, é só chegar na porta do templo, tirar e depois botar. Aí o Rô que tá de tênis tem que parar, desamarrar, tirar o tênis, tirar, né? Aí pega lá, senta de novo, põe o tênis de novo. Então, às vezes é a praticidade. Se você não liga de andar de chinelo, não é uma coisa que pra você é desconfortável, pode vir assim que é mais prático. Bom é que aqui na Tailândia, a maioria dos templos a gente consegue visitar e a gente consegue mostrar para vocês o interior, né? Em muitos outros países não é permitido você filmar dentro, né, dos templos. E aqui a grande maioria é permitido. Sim, aí uma outra coisa é que esse templo é gratuito, né? Tipo, existem, obviamente, templos que você paga pra entrar, mas A alguns maioria também são é gratuitos. gratuito, Sim. né? Então é bem legal isso. E olha, ele é bem detalhado nas madeiras, né? Apesar de ser essa madeira escura, ele é bem trabalhado mesmo. O teto ali, ó, Ele é diferenciado, né? é bem bonito. Será que hoje tá cheio por conta desse negócio da morte do rei? Tipo, por aqui ser talvez um sim, né? templo funerário, né? Sim. E aí as pessoas vêm prestar homenagem aqui. E a gente tá vendo que tá bem decoradinho aqui, ó, o estuco. Eu lembro que Várias quando a gente veio lanterninhas. na época do Festival das Lanternas, tava assim, né? Mas eu achei que era só pro festival. Agora eu não sei Eu se não sei, fica assim. porque querendo ou não, já menos de um mês já vai ter o festival já de também. lanternas. Então não sei se eles decoraram por causa disso ou se já tava, né? Se é sempre um costume. Mas fica bem bonitinho aqui, assim, né? Nossa, aqui é muito bonito. E aí, tá vendo? Eles botam um nome nas lanternas. Acho que você pode comprar e pendurar uma lanterna. É aqui, ó. Você pode Sim, comprar você 80 marca, né? bar. Você, né, coloca o nome, escreve algum desejo na lanterna e pendura ela. Até aqui, ó. É uma forma também de desejar alguma coisa boa, né? Sim. Algum outro tipo de oferenda aqui, ó. Eles botam água ali, aquele negocinho de madeira. E aí eles vão puxando uma cordinha que vai levando até aquele Buda que tá lá em cima. Tá ali, né? É. Até aqui. Mais uma coisa que você não pode deixar de fazer em Chiang Mai
é ir num night market, né? O principal deles é o de domingo, que é o Sunday Night Market. Mas existem outros que acontecem outros dias da semana também. Sim, tem o Saturday Night Market que a gente não tinha conhecido ainda, a gente conheceu ontem, inclusive. E tem o Night Market que não fica aqui na Old Town, fica em outro lugar. Mas aí que é todo dia, de segunda a sexta tá rolando lá. Exatamente. E aqui você encontra de tudo. A gente vai mostrar pra vocês. Tem comida, roupa, lembrancinha, massagem. Não, essa aqui é especial pra gente, eu diria, porque, claro, tem tudo que a gente espera já, né? Artesanato, souvenir, uma comida e tal, só que, meu, é muito impressionante, porque tem muita coisa gostosa, tem muitas coisas num preço barato, então dá pra gente curtir muito aqui e no final do rolê ainda fazer uma foot massagem, pra dar Pra aquela relaxada. Exatamente. É um item que você não pode deixar de pôr na lista. Ó, aqui já tem crepe francês. Ali tem uma outra coisa que é na folha de banana. Mango stick rice ali. Aí pra cá ó, você já tem roupa. Na lojinha da frente artesanato. Aqui tem umas outras coisas que a pessoa tá fritando ali na hora. A Kombi ali vende café. Vamos dar uma volta. Depois de 2 anos esperando, eu vou comer de novo essa panqueca de banana aqui, que foi inesquecível. Mas se você quer ver a gente provando ela novamente, você vai ter que assistir o próximo vídeo do canal. Até o próximo. Tchau!